Certo, antes de começarmos, sejamos honestos. Você sabe que não são 8 minutos. Você viu antes de clicar. Mas, se você vir 8 minutos, você clica. E eu sei disso. E você quer perder gordura, seu macaco gordo. Então vamos pular a parte em que fingimos que são apenas 8 minutos e ir direto ao que realmente importa. Porque o que te frustra não é o peso, é se olhar no espelho e se sentir magra. E continue com a barriga, fazer tudo certo e não deixar a gordura abdominal se deslocar. Hoje, Símio não usa truques, mágica ou promessas vazias. Isso traz um sistema real, explicado sem rodeios, para deixar de ser magra com barriga e começar a ter uma aparência mais definida. Ficar. Não se trata de tempo, trata-se de fazer direito. O problema não é que você seja gordo, é que você tem uma estrutura corporal ruim. Se o seu corpo parece duas pessoas brigando pelo mesmo espelho, você não está sozinho ou sozinha. Braços e pernas dizendo, sou magro. E a barriga dizendo, quem manda aqui sou eu. Isso não é magia negra, nem genética amaldiçoada. É uma construção incompleta. Você não é um macaco gordo, você é um macaco mal distribuído. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta. Diminuir o número na balança nem sempre significa perder gordura abdominal. Você pode emagrecer e ainda ter barriga, porque o corpo não armazena apenas gordura. Também decide quanta força muscular terá para usar. Se você tem pouca massa muscular, seu corpo é como uma pequena fogueira. Mesmo que você retire lenha, ela mal se aquece. Portanto, o corpo se torna econômico. Deixe o mais caro para o final. E o caro, geralmente, é essa gordura que se acumula na região central. Aquele que seus hormônios do estresse mais amam. É por isso que a coisa mais frustrante acontece com você. Você percebe mudanças no seu rosto, na balança, até nas suas roupas. E sua barriga ri. Não porque você esteja falhando, mas porque está atacando o sintoma e não a causa. O erro mais comum é querer derreter a gordura da barriga, com 1000 abdominais ou com uma fome desmedida. Mas o abdômen não negocia com o sofrimento. Ele negocia com sinais musculares, sinais de déficit controlado, sinais de recuperação. Isso acontece quando você só faz exercícios aeróbicos e se alimenta de forma saudável, por tentativa e erro. E você espera que o tempo faça o resto. Mas o tempo não corrige um corpo mal construído. É o sistema que resolve o problema. Ganhe massa muscular e elimine gordura de forma inteligente. Remonte a máquina e a barriga deixará de ser o chefe final. Fique ligado, porque na próxima sessão vou te dar a regra mais simples e mais ignorada. Aquela que faz você parar de adivinhar e começar a ver resultados mensuráveis. Assine antes que você culpe a genética. Novamente. Você suou, mas queimou a coisa errada. É aqui que a maioria dos macacos se perde. Eles acreditam que, se suarem mais, a barriga desaparecerá mais rapidamente. Eles acreditam que, se comerem menos, o corpo lhes agradecerá. E a realidade é justamente o oposto. Quando você faz exercícios aeróbicos intensamente, todos os dias, durante horas, seu corpo não pensa, ótimo, vamos queimar gordura abdominal. O corpo pensa, estamos em perigo. Precisamos economizar energia. E qual é a primeira coisa que ele sacrifica? O músculo. Sem músculos, seu metabolismo fica lento, preguiçoso e ineficiente, mas da pior maneira possível. Você queima menos calorias em repouso, se cansa com mais facilidade e seu corpo retém ainda mais gordura, especialmente aquela na barriga. Agora vem a outra armadilha: comer cada vez menos, pular refeições, viver com fome, pensar que dor é progresso. Isso não derrete sua barriga. Isso treina seu corpo para sobreviver. E um corpo em modo de sobrevivência não queima gordura. Ele a armazena. É por isso que você vê o macaco correndo, suando, ofegante. E semanas depois, ela ainda parece a mesma diante do espelho, mas mais magro, mais fraco e com a mesma barriga zombando dele. A gordura abdominal não desaparece porque o seu corpo não tem motivo para se livrar dela. Não há músculos para proteger. Não há qualquer sinal de força. Só existe estresse, cansaço e fome. Eis que surge uma verdade incômoda. A gordura abdominal não é combatida queimando mais calorias. Combate-se isso alterando a estrutura do corpo. Isso se chama recomposição corporal. Não se trata de pesar menos. Trata-se de ter mais músculos e menos gordura ao mesmo tempo. E enquanto você continuar acreditando que correr mais e comer menos é a solução,
você continuará suando muito. Perder exatamente aquilo que você não queria perder. O verdadeiro interruptor que queima a barriga. É aqui que quase todos os macacos se perdem. Eles acreditam que você pode queimar gordura abdominal correndo mais, suando mais ou comendo menos. Mas o verdadeiro segredo para eliminar gordura abdominal não está no exercício aeróbico, e sim no ganho de massa muscular. Músculos não são apenas algo que fica bem no espelho. Músculos são um sinal biológico. Ao levantar pesos, seu corpo recebe uma mensagem muito clara. Este tecido é valioso. Ele precisa ser preservado. E para manter esse estado, o corpo precisa de energia constante. É aqui que acontece a mágica que ninguém consegue explicar. Um macaco com mais músculos queima mais calorias, mesmo quando está sentado, dormindo ou coçando a barriga. Não porque faça mágica, mas porque o músculo é um tecido ativo. Consome energia o tempo todo. A gordura, por outro lado, é um armazenamento passivo. Não usa energia. Apenas ocupa espaço. É por isso que o treinamento de força faz toda a diferença. Não só queima calorias durante o treino, mas aumenta sua taxa metabólica basal ao longo do dia. É como transformar seu corpo em um forno em chamas, em vez de uma fogueira que se apaga assim que você termina de correr. E não estamos falando de fazer 1000 exercícios estranhos. Movimentos compostos, empurrar, puxar, levantar pesos, ativam grandes grupos musculares e desencadeiam respostas hormonais que promovem a queima de gordura. Seu corpo entende que precisa se tornar mais eficiente, mais forte. E para isso, comece a se livrar do lastro, especialmente quando o sistema está bem armado. Eis a verdade inconveniente. Sem músculos, a barriga sempre volta. Com músculos, a gordura não tem onde se esconder. Este é o pilar central do método. Ainda não é a receita completa, mas você já sabe algo fundamental. Você não está tentando queimar gordura. Você está construindo um corpo que não precisa dela. Chamado à la action. Assine antes de voltar a fazer exercícios aeróbicos intermináveis, pensando que desta vez vai funcionar. O sistema completo. É assim que você derrete a barriga. É aqui que muitos macacos se perdem. Eles buscam o exercício secreto, o alimento proibido ou o suplemento mágico. Mas a verdade é mais simples e, ao mesmo tempo, mais desconfortável. A gordura abdominal não desaparece com uma única coisa. Ele sai quando todo o sistema está funcionando na mesma direção. Primeiro, um déficit calórico. Nada extremo, nada suicida. Um déficit leve e sustentável, que você consiga manter sem se transformar em um macaco irritável e detestável. Comer um pouco menos do que você gasta, de forma consistente, é fundamental. Sem isso, nada funciona. Em segundo lugar, proteína. Não como um acessório de moda, mas como uma armadura. A proteína diz ao seu corpo: preserve os músculos, queime gordura. Sem proteína suficiente, o corpo entra em pânico e armazena gordura como se o inverno estivesse chegando. Terceiro, força. Treinar com pesos de 3 a 5 vezes por semana não é opcional. É o sinal hormonal que diz ao seu corpo qual tecido manter e qual degradar. Sem esse sinal, o corpo queima o que é fácil, músculo, e protege o que é difícil, a barriga. Quarto, movimento diário. Não se trata apenas de academia. Caminhar, movimentar-se, dar passos. Esse esforço silencioso e constante é a queima lenta que derrete a gordura sem provocar fome ou estresse. E em quinto lugar, o fator que quase todos ignoram: sono e estresse. Dormir mal e estar estressado mantém os níveis de cortisol elevados, e o cortisol adora gordura abdominal. Você pode treinar perfeitamente e se alimentar bem, mas se dormir como um macaco noturno com o celular na frente do rosto, sua barriga não vai desaparecer. Este é o sistema. Não é rápido, não é glamouroso, mas é brutalmente eficaz. Quando tudo se encaixa, a gordura abdominal deixa de ser a chefe final e começa a se render. A barriga não é negociável, ela está derrotada. Chegamos ao fim, e agora você sabe. Não foram 8 minutos, nunca foram. Foram decisões repetidas, um sistema claro e paciência suficiente para mantê-lo mesmo quando a motivação diminuía. A gordura abdominal não desaparece com truques, suor desnecessário ou punições extremas. A perda de massa muscular ocorre quando o corpo recebe sinais consistentes dia após dia. Um déficit leve, que você consegue manter.
Proteína suficiente para evitar que o músculo se deteriore. Ferro erguido com a intenção de dar partida no motor. Passos diários que se somam sem te esgotar. Durma bem à noite para que seus hormônios possam trabalhar a seu favor. É isso? Simples. Não é fácil. Simples. Sua barriga é a chefe suprema porque é teimosa, hormonal e paciente. É por isso que ela exige o mesmo de você. Paciência, não desespero. Perseverança, sem atalhos. Cada semana bem feita vale mais do que um mês de loucura. E quando você se olhar no espelho e ainda não vir o que deseja, lembre-se disto: o processo ainda está funcionando. Mesmo que sua ansiedade diga o contrário. O macaco que compreende o sistema para de lutar contra o próprio corpo e começa a liderá-lo. Hoje não prometemos mágica. Prometemos controle. E agora você o tem. Não negocie com base na sua intuição. Derrote o chefe final da mesma forma que faria na selva, com disciplina, determinação inabalável e sangue frio. Assim, o macaco governante renasce. Confesse, macaco sincero, quantas vezes você já disse: começo amanhã, enquanto comia uma banana a mais e saía para correr como um louco? Junte-se ao clã Grip. Deixe seu like de banana. Comente qual foi seu maior erro relacionado à barriga e compartilhe essa dica com a galera. Não aqui. Prometemos 8 minutos. Prometemos progresso real.